Quando eu era crente e adolescente, eu queria muito assistir American Horror Story. Só que aí tinha uma amiga, que também era muito crente, que disse que American Horror Story tinha uma aura maligna, que tinha alguma coisa muito errado nessa série. E na época, a minha casa não estava em paz. Tinha uma pessoa numa crise psicótica, a casa era mal assombrada, então eu não queria trazer mais espíritos malignos para uma casa que já era disfuncional, por conta própria. Então eu tive medo, e foi por isso que eu não assisti American Horror Story até hoje. Hoje eu percebo que aquela querida evangélica estava certa. Realmente existe uma aura maligna nessa série, pelo menos na primeira temporada, e se chama Família Desestruturada com Problemas Seríssimos. E daddy issues, e mommy issues, e brother issues, e tudo que você puder imaginar. E eu adoro. Eu adoro uma família desestruturada porque quanto mais desestruturada é a família, mais eu tenho o que analisar. Você tá causando aí, hein? E sinceramente, eu dou graças a Deus por não ter assistido essa série em 2015, porque a Vitória de 15 anos era extremamente problemática e ela com certeza teria se apaixonado fortemente. Ai, você tá machucando minha perna, cara. O Tate teria mexido com o coração da Vitória de 15 anos, meu Deus. Ai, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. A falta de amor próprio, ela transforma a sua vida num completo caos. Inclusive, se os personagens dessa primeira temporada tivessem algum tipo de amor próprio, metade dos problemas estariam resolvidos, porque todo mundo sabe que pessoas que se amam e que se cuidam não enchem o saco dos outros. Não é verdade? Concordas ou discordas? O lado bom é que nunca é tarde demais pra começar a cuidar da própria vida e da própria aparência. E isso também serve pra você que está incomodado com o seu cabelo ou a falta dele. E nisso a Manual pode te ajudar. A Manual é uma plataforma que gerencia o tratamento de calvície de maneira prática e segura. Sabemos que muitos homens se preocupam com a calvície e a Manual ajuda em casos mais avançados e casos iniciais de calvície. Importante lembrar que se você procurar o tratamento logo no começo da calvície, melhores serão os resultados. Então aproveita a Hair Friday da Manual agora em novembro para você já começar o seu tratamento. Com o meu cupom VITORIAPROMO você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido, mais uma necessaire exclusiva e um mini shampoo de brinde. Esses são os resultados de alguns clientes da Manual e eu aposto que se você perguntar para aquele seu amigo mais vaidoso se ele conhece a Manual, ele vai responder: conheço, inclusive estou usando. Então é só apontar a sua câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, responder o questionário de saúde online no site da Manual, o médico credenciado vai avaliar o seu caso e, se for indicado, o seu medicamento será produzido por uma farmácia também credenciada. E pode ficar tranquilo que você recebe os seus medicamentos numa embalagem discreta, você tem frete grátis e também um acompanhamento clínico pelo WhatsApp, onde você pode tirar todas as suas dúvidas e ajustar o seu tratamento caso necessário. Você quer terminar o ano cuidando da sua aparência e da sua autoestima? Então é só clicar no primeiro link aqui na descrição para você conhecer a Manual. Manual, muito obrigada pela parceria. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque eu percebi que eu tenho algumas coisas que eu quero comentar sobre essa série, que eu gostei demais. Então, para o vídeo não demorar para sair, eu decidi separá-lo em duas partes. Nesse vídeo eu vou falar sobre a relação do Tate e da Constance, que é uma relação super complicada, e no próximo vídeo eu vou fazer uma análise completa de toda a temporada e da história e das minhas observações e muitas coisas para conversar. Antes de falar do Tate e da Constance, vamos ao contexto da história. A família Harmon, composta pelo Ben, a Vivian e a Violet, se mudam para uma antiga mansão em Los Angeles numa tentativa de recomeçar a vida juntos depois de uma traição. A Vivian estava grávida, ela perdeu o bebê, os dois ficaram de luto e enquanto a Vivian adotou um cachorro para servir de consolo, o Ben decidiu ter um caso com uma de suas alunas
também como consolo. Eles são pegos pela Vivian no começo do primeiro episódio, aí tem um pulo no tempo e o que sabemos é que eles fazem terapia pra tentar fazer o casamento dar certo, mas a Vivian não consegue mais confiar no Ben, com razão, né? Mesmo assim, ela aceita o plano do Ben de comprar uma casa enorme e mudar toda a sua família para outra cidade, torcendo com os dedinhos juntos para que as coisas melhorem. Elas não melhoram. Na verdade, elas pioram e muito. A casa, ela é repleta de espíritos bons, espíritos maus, e todos estão ligados a uma grande perda, uma grande tristeza, uma injustiça, um sofrimento e muita desgraça. A partir daí, a história vai se desenvolvendo e vemos a casa engolindo a família aos poucos, e a partir daqui nós temos spoiler. A casa teve vários moradores e entre eles está Constance, que teve 4 filhos, todos mortos, e um marido que também foi morto por ela. A Constance, ela é uma mulher bem complexa. Eu vou falar um pouco sobre ela nessa relação com o Tate, mas tem mais coisas que eu vou falar quando eu fizer a análise da série completa. O sonho dela era ser atriz e foi por isso que ela se mudou para Los Angeles, só que ela não queria posar nua, que era a moda da época. Então ela enterrou o seu sonho no seu coração cheio de espinhos. Só que a morte de um sonho causa muitas dores e muito ressentimento, porque se você não realiza o seu sonho, então ninguém mais vai realizar. Para Constance, a beleza e a perfeição, elas andavam lado a lado e era uma coisa muito importante. Ela fala sobre ser belo, sobre ser feio, sobre ser um monstro em vários momentos durante a primeira temporada, principalmente quando se tratava dos seus filhos. Ela era linda, casada com um homem lindo, mas o seu útero era amaldiçoado, como ela mesma diz, e ela deu à luz a crianças defeituosas na visão dela. Ao total, ela teve 4 filhos. O Tate, que era o filho perfeito, a Ed, que só queria ser uma garota bonita, mas era vista como uma aberração pela mãe, o Ball, que tinha algum tipo de deficiência física e vivia preso no sótão da casa, e uma filha que é mencionada na primeira temporada, só que não aparece. Pelo que eu pesquisei, e acabei tomando um spoiler de que a Constance morre, mas pelo que eu pesquisei, a 4ª filha é uma garotinha chamada Rose, que aparece numa temporada do Apocalipse, e originalmente essa criança seria albina, mas por algum motivo eles mudaram. A Constance morava na casa mal assombrada com a sua família, até que um dia ela pegou o seu marido tentando abusar da Moira, que era a empregada. Só que a Moira e o marido da Constance já tinham se pegado, né? Tiveram um caso rápido e aparentemente a Constance sabia. Nessa segunda vez, era um assédio e não uma traição, mas a Constance não perdoou e matou os dois. Ela deu um tiro no olho da Moira e deu um tiro na testa do marido, dizendo: "Essa foi a última vez que você partiu meu coração". Depois disso, o fantasma da Moira ficou preso na casa, enquanto os restos do marido, a Constance moeu e deu de comida para os cachorros. Depois da morte do marido, a Constance ficou depressiva, e isso é mostrado quase no final da temporada, numa cena em que o Tate está brincando sozinho e a gente consegue ver uma pilha de dívidas no nome da Constance em cima da mesa enquanto ela tá deitada dormindo com a TV ligada de fundo. E assim, pessoas que já passaram por uma crise depressiva reconhecem uma crise depressiva quando elas veem uma. Ela acaba saindo da casa, acho que por dívidas, isso não é mostrado, mas anos depois ela volta, quando o Tate já é um adolescente, e ela só consegue voltar pra casa porque ela tem um caso com um novo morador, que é o Larry. O Larry, ele era casado e tinha 2 filhas, e ele abriu mão de tudo isso pela Constance. Quando ele aparece pela primeira vez, ele fala pro Ben que ele morou na casa e matou a família porque a casa deixou ele maluco. Descobrimos que, na verdade, foi a esposa dele que matou toda a família depois que o Larry friamente falou pra ela pegar as suas coisas, pegar as filhas e meter o pé da casa dele,
porque ele ia trazer a Constance pra dentro de casa. A esposa, arrasada, né, por causa dessa situação, coloca fogo nas filhas e em si mesma, mostrando que o sofrimento dela era tanto que ela escolheu o pior jeito de morrer. A culpa consumiu o Larry e eu acho que é por isso que ele fala pro Ben que foi ele quem matou a própria família, porque no fim, quem realmente destruiu a família dele foi ele. E aí nós temos a junção desse casal. O Larry sabia que a Constance era demais pro caminhãozinho dele e foi justamente por achar que ela era demais pro caminhãozinho dele que ele ficou encantado por ela e ele queria garantir uma relação a todo custo, mesmo que isso significasse abrir mão de toda a sua família. O que o pobre idiota não percebeu é que ele estava sendo usado. A Constance nunca gostou dele de verdade, ela só queria a casa de volta. E ela conseguiu exatamente o que ela queria. Era muito fácil manipular o Larry porque ele estava disposto a fazer tudo por ela, inclusive matar um dos filhos da Constance. O Ball, sei lá como fala o nome desse menino, ele vivia acorrentado no sótão e ele era tratado pior do que um animal. Animais, pelo menos, podem ver a luz do dia. Nem isso o Ball tinha direito. Para salvar o filho do sofrimento que ela mesma causou, a Constance pede pro Larry matar o Ball. E é exatamente isso que ele faz. Um garoto tão bonzinho que só queria ser amado é sufocado até a morte pelo namorado da mãe que achava que estava fazendo aquilo por amor. E isso diz muita coisa sobre a Constance. No meio de tudo isso, nós temos o Tate. No começo da temporada, não sabemos que ele é um fantasma. Então, ele aparece como um paciente do Ben, que é psiquiatra. E nas primeiras sessões do Tate, descobrimos muita coisa sobre a personalidade dele. Ele fala pro Ben que tem sonhos muito estranhos. E nesses sonhos, ele machuca pessoas inocentes, pessoas que ele gosta. E pra ele, não é um problema machucar essas pessoas porque ele sente que tá fazendo um favor tirando elas desse mundo. Acontece que os sonhos, na verdade, são memórias. O Tate é um atirador de escola, cometeu seus crimes, voltou pra casa, foi morto pela polícia e a partir daí o seu espírito ficou preso na casa. Ninguém entendeu por que ele fez o que fez, nem mesmo os mortos, nem mesmo a mãe dele. Só que a resposta estava justamente na relação dele com a mãe e a visão que ele foi criando do mundo. O Tate cresceu com uma mãe ressentida, depressiva e sombria, que achava que a melhor resposta para os problemas era a morte. Ela matou o marido, a empregada e o próprio filho. Ela era apegada a essa ideia de perfeição e ela queria a todo custo que o Tate fosse o filho perfeito dela. Mas você seria o filho perfeito de uma mulher que você odeia e despreza? Eu acho que não. Na sessão com o Ben, o Tate chama a mãe dele de vadia chupadora de pinto. E vindo de um adolescente falando da própria mãe, é bem preocupante. Ele também fala que o pai foi embora e deixou ele sozinho com aquela mulher que ele tanto despreza. E, na verdade, o pai não foi embora, né? O pai foi morto. Então a gente tem o seguinte cenário. Uma mãe cruel, vaidosa e que tenta ser amorosa, mas esse amor perde pro desgosto que ela sente de não ter a vida dos sonhos e os filhos perfeitos. Ela é infeliz e a sua infelicidade sai pelos poros e não passa desapercebida. Você já conviveu com uma pessoa infeliz e ressentida? Se sim, então você sabe que pessoas assim nunca ficam satisfeitas. Todas as expectativas dela estavam no Tate, porque de todos ele era o que ela mais sentiu orgulho, porque aos olhos dela ele era perfeito, só que essa perfeição era apenas pela aparência. Não tinha nada a ver com a personalidade e com a essência. Só que ser amado apenas pela sua aparência não é ser amado de verdade. E aí tem o filho, que acha que foi abandonado pelo pai, que não apenas vê a infelicidade da mãe, como também percebe o desprezo da mãe pelos outros filhos. Um vivia acorrentado no sótão e a outra era amarrada na cama e presa no armário, cheia de espelhos,
falando, olha como você é feia. Eu não sei vocês, mas eu não me sentiria muito bem de ver o meu irmão preso no sótão, né? Mas enfim. No final da temporada, acontece uma coisa X, que eu vou falar no próximo episódio, e a Constância, ela bate no Tate. E pela reação dele, eu não acho que foi a primeira vez que ele apanhou da mãe. Enquanto ele tá apanhando, ele volta a ser criança e ele até chama a Constância de mamãe, o que é estranho, porque durante toda a temporada, ou ele chama ela pelo nome, ou ele simplesmente não fala com ela. Então, quando ele apanha, ele volta a ser aquele garotinho que também apanhava da mãe, porque a Constância é maluca. Com certeza ela batia nos filhos. A semente do desprezo pela mãe foi plantada pela própria mãe, mas foi regada pela casa. O Tate conversava com os fantasmas, convivia com os fantasmas, e pela explicação da médium, a casa atraía e acumulava desgraça. Então o Tate era o alvo perfeito. Um garoto depressivo, cheio de mágoas e sentimentos intensos, um senso de certo e errado totalmente desbalanceado, que se sentia abandonado pelo pai e preso com a mãe, que ele passou a odiar, cercado por fantasmas ressentidos, vingativos e infelizes. O que você acha que sairia daí? Loucura e deturpação da palavra de Deus. O Tate, ele não tinha gosto pela vida porque ela sempre foi um grande pesar pra ele. Faltavam referências boas e vontade de ter referências boas. O estopim pro Tate foi quando a Constance se juntou com o Larry, que realmente achava que teria uma família perfeita que ora antes das refeições. Ele só tinha esquecido do detalhe que a mulher ao lado dele tinha pedido pra ele matar o filho dela. Então, assim, se uma mãe tem coragem de pedir pra um amante matar o próprio filho, imagina do que essa mulher é capaz. E pra piorar, o Tate sabia que o Larry tinha matado o Ball e que a mãe que tinha mandado. Nesse jantar, a Constance também mostra o seu quê de desprezo em relação ao Tate, porque ela fala, você tem talentos e não usa nenhum deles. Era só uma palavra gentil e todas as portas se abririam pra você. Em resposta, o Tate diz que jamais será o filho perfeito dela. A Constance vê no filho as oportunidades que ela perdeu, só que essas oportunidades envelheceram mal na sua geladeira mental, e o que antes eram oportunidades, agora são apenas ressentimentos velhos e secos. Então ela nem sabe o que ela tá colocando em cima do filho. Ela quer que o filho tenha sucesso, mas ela nunca preparou o filho pro sucesso. Enquanto Tate se recusa a jogar esse jogo de perfeição, porque apesar de querer muito a aprovação da mãe, porque todos nós queremos a aprovação dos nossos pais, ele faz o caminho inverso. Já que ela sente tanto orgulho dele, então ele será o maior arrependimento dela como forma de punição. Ele pega suas armas compradas na esquina de casa, porque nos Estados Unidos é assim que funciona. Ele usa drogas, vai até a escola, taca fogo no Larry, que adivinha só, era diretor da escola. Nossa, imagina que tenebrosa, sua mãe namorando o diretor patético da sua escola, enfim. Depois disso, ele atira nos seus colegas de sala, ele volta pra casa e quando a polícia entra no quarto dele, ele definitivamente não parece arrependido. No decorrer da temporada, o Tate acaba perdido nos próprios sentimentos e nas próprias crenças. Antes ele era mau e só conhecia o mal e achava que esse era o único jeito de existir. Até que ele conhece a Violet e novos sentimentos começam a surgir. Não é que ele mudou por causa da Violet, ele simplesmente se apaixona e pelo que a gente vê, ela foi a primeira paixão real dele. Só que nesse momento, ele entra em crise, porque uma parte dele quer ser bom pra Violet e estar com ela, mas ele passou uma eternidade agarrado na maldade como se ela fosse a única saída. Como que você equilibra duas forças que te puxam para lados completamente diferentes? Fazendo escolhas. O Tate não escolheu crescer naquela casa, não escolheu a família e não escolheu a mãe. Mas ele escolheu matar as pessoas inocentes na escola. Ele escolheu matar o Chad e o Patrick por
pura homofobia. Não tem outra justificativa pro Tate ter matado esse casal. Pra mim foi pura homofobia. E ele também escolheu abusar da mãe da Violet. Ele foi obrigado a conviver com a sua mãe cruel, mas ele não foi obrigado a ser um assassino. Ele escolheu ser um assassino. Crescer num ambiente tóxico não justifica nada. Você apenas entende de onde vem a violência e o desejo de vingança do Tate, mas nada disso serve como justificativa, porque tudo que ele fez depois disso, depois da mãe abusiva e da infância problemática, foi escolha dele. O Ben, por exemplo, nunca caiu no papo do Tate de adolescente incompreendido que culpa a mãe por todas as merdas que ele fez na vida. Na visão do Ben, o Tate é um psicopata, carismático e mentiroso que pede desculpas pelos erros que cometeu, mas não se responsabiliza. Com a Violet, a gente vê um Tate completamente diferente, empático, amoroso, preocupado, prestativo, e eu acredito que era genuíno os sentimentos dele pela Violet e querer fazer bem pra ela. Mas o problema é que a paixão passa e a fase da lua de mel acaba. O que vem depois é a verdade. Todos os defeitos que estavam escondidos atrás da paixão magicamente aparecem. E não é que o seu relacionamento ficou tóxico do nada, é que agora vocês estão se conhecendo de verdade, sem a máscara e a fantasia da paixão. É por isso que é muito ingênuo da nossa parte acreditar que somos capazes de mudar as pessoas. Mudanças são escolhas. Você escolhe continuar na merda ou sair dela. Você escolhe continuar sendo um bosta ou quebrar os padrões. O problema era que o Tate tinha passado mais tempo com a maldade do que com a bondade. E eu acho que depois de morto, fica difícil mudar alguns padrões. Você não acha? Por fim, o que o Chad fala pra Violet resume muito bem a personalidade do Tate. Ele sempre vai te amar, mas ele sempre será um monstro. E por enquanto, é tudo que temos. O próximo vídeo vai sair em breve. Prometo que não vai demorar. E aí vamos falar sobre o Ben. Nossa, Ben, você não perde por esperar. Eu vou acabar com a sua raça, seu maldito, seu... Tem muitas coisas pra falar sobre esse cara. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu tenho mais coisas para falar. E você, já assistiu essa série? Gostou, não gostou? O que você acha da Constance? O que você acha do Tate? O que você acha de toda essa história? Me conte nos comentários. Muito obrigada se você assistiu até aqui e nos vemos no próximo episódio. Um beijo e tchau!